Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, o seu capítulo 43. Você, somente o versículo 10. Que diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por estar aqui na Tua presença, na Tua casa, onde temos a oportunidade de estar meditando nestas sagradas letras. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é cortante, ela é semelhante a uma espada pontiaguda de 2 gumes, que atinge a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, Senhor, nesta oportunidade, fala conosco, para a glória do Teu nome. Amém. Pode sentar. O profeta Isaías era um profeta, e ele fez essa declaração ao povo de Israel. Só que ele profetizou há 700 anos antes da vinda do Messias, o Salvador. Ele falou sobre isso para o povo de Israel, dizendo que eles deveriam ser as testemunhas da vinda do Messias, do Deus que é o Deus de toda a terra. Ele designou ao povo de Deus, ao povo de Israel, sendo que o povo de Israel não aceitou esse Messias que ao qual nós somos salvos, como o Messias, como o Redentor, pelas circunstâncias da qual ele veio. Eles estavam esperando um rei que viesse toda pompa, um trono, mas ele veio e nasceu numa manjedoura. Então eles não aceitaram, eles rejeitaram. O profeta Isaías afirma que o povo Israel, ela é testemunha de Deus. Quando as coisas que estão acontecendo, a evolução de Israel, a capacidade que eles adquirem em todas as esferas da vida deles, eles declaram que Deus é o Deus da vida deles, por aquilo que eles estão alcançando no aspecto material. No aspecto espiritual, eles ainda não experimentaram o que nós já experimentamos. Por quê? Primeiro, porque eles não aceitaram Jesus como Messias. Então, eles têm a experiência do que Deus pode fazer na vida deles, e tem feito na terra, porque eles estão esperando ainda o Messias. Então há uma distinção muito clara entre aquele que vive na condição de Deus, que é o povo de Israel, como provedor, e daquele que vive em função de Deus como Salvador, já pensando na eternidade. O povo escolhido, esse povo de Israel, ele foi escolhido para reconhecer e crer que ele
Deus é o único Deus. Ele disse: antes de mim não se formou nenhum Deus, e depois de mim também não. Eles foram chamados para testemunhar isso. Mas como? Com atitude, com a forma que reage, com as decisões, com as escolhas. Eles estão testemunhando. Neste versículo, Deus se apresenta como o único Deus verdadeiro, enfatizando que antes dele nenhum outro existiu e depois dele nenhum outro existirá. Então é o único. O Senhor é o único Salvador. O povo de Israel foi escolhido por Deus para que fossem testemunha, e esse testemunhar, ela enfatizava, através do comportamento desse povo, que o mundo poderia conhecer e crer em sua existência e singularidade. Isaías, no versículo 11, que é um versículo após o que nós lemos, que diz assim: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então Deus, Ele já se colocou como Salvador daquele povo, e Deus tem salvado aquele povo de muitas situações. Teve a guerra de 6 dias, várias situações que Deus salvou. E se fora de mim não há outro Salvador. Então eles precisam, e eles estão testemunhando este Deus, que eles agora entendem, Deus que salva a vida deles de circunstâncias terrenas. Aqui Deus declara ser o Senhor e o único Salvador, reiterando sua exclusividade e poder. Ele afirma que não há outro além dele nem antes dele que possa salvar o povo. E o povo de Israel é muito fiel a Deus, mesmo sem conhecer Jesus. Mas eles são fiéis a Deus. Em resumo, esse versículo declara a unicidade de Deus, afirmando que Ele é o único Deus e Salvador. Ser testemunha de Deus para o mundo é o papel do povo de Israel. Tanto que eles incomodam as nações do mundo. Eles se surpreendem pela capacidade que eles têm. Ninguém consegue destruir, ninguém consegue mudar o panorama do povo de Israel, porque Deus é com eles. Nós lemos aqui, não hoje, mas que o povo de Deus é considerado como esposa de Deus. Por que esposa? Pela intimidade, pela exclusividade, pela preferência. Deus sempre tem algo para o seu povo. Assim como o marido sempre coloca a esposa como a preferida, diante dos filhos, diante dos parentes, a esposa é a primeira. Ela é exclusiva. E Deus considera o povo exclusivo, propriedade exclusiva de Deus. Por isso é intimidade. Por isso ele disse que era marido desse povo, uma intimidade. Esse trecho faz parte do livro de Isaías, que é um livro profético, que trata da relação entre Deus e o povo de Israel. Trecho que trata sobre o foco em suas promessas, juízos e esperança de restauração. O contexto geral
do capítulo 43 de Isaías, fala sobre a libertação de Israel do exílio da Babilônia. Também fala sobre a restauração da nação de Israel, onde Deus reafirma o seu amor e a sua proteção sobre o seu povo. Ter Deus como Deus gera proteção, gera provisão. Só que nós estamos numa esfera um pouquinho mais elevada do que o povo de Israel, porque eles têm Deus como Deus da vida deles na esfera material. Nós temos Deus na nossa vida na esfera material e temos Jesus Cristo na esfera espiritual, porque Ele é que nos salva, é Ele que nos leva para a eternidade para viver com Ele. Então nós temos uma característica superior ao povo de Israel. O povo de Israel se apega em Deus, nós nos apegamos em Deus, nós nos apegamos em Jesus, nós nos apegamos ao Espírito Santo. Então nós estamos numa situação privilegiada diante do povo. O povo de Israel zela pelo nome de Deus, porém aguardando o Messias. Nós precisamos estar nessa esfera de zelar o nome de Deus, ser testemunha dele, ser testemunha de Cristo e ser testemunha daquilo que o Espírito Santo é capaz de fazer. Também, porém, Israel não colocou em prática essa palavra proferida na sua inteireza, que foi dita pelo profeta Isaías, porque eles estão aguardando o Messias. Então eles tinham um Deus, mas criou uma lacuna. Então o Senhor estendeu essa missão para a igreja de Cristo. Essa missão é para a igreja de Cristo. Então o Senhor designou a igreja para ser testemunha de Cristo. Por isso há uma diferença entre crente e cristão. O crente crê, o cristão testemunha. O crente, eu creio, mas ele não é cristão ainda, porque ele só crê, não testemunha, não vive essa vida. Não é uma testemunha, não, o Senhor é poderoso. Não, assim, o crente fala assim, eu creio em Deus, mas a minha vida é tão difícil. Ele está só crente, ele é só crente. Ele precisa ser cristão, sabendo que o Senhor, Ele salva de toda e qualquer situação. Que a salvação que Jesus promove não é só para me levar para o céu, mas de circunstâncias que eu vivo no meu dia a dia aqui na terra. Amém? Amém? Em Atos capítulo 1, versículo 8, Lucas, que escreveu o livro de Atos, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então, Deus designou à igreja, aos cristãos, a responsabilidade de testemunhar. Como? Falando, olhando, reagindo, decidindo, escolhendo, expressando, comportamentalmente, eu estou testemunhando alguma coisa. Quando você está zangado com alguém, você está testemunhando que essa pessoa falou o que não devia. Mas quando eu reajo de uma forma que o Senhor revestiu você, você está sendo testemunha que Deus é com você, e que aquilo que a pessoa falou para você, que reagiu a você, que julgou você, não vai representar nada, porque você não é testemunha do que ele está falando, você é testemunha do que Deus falou para você. Observe que Deus capacitou a igreja para ser sua testemunha aqui na terra. No capítulo 2 de Atos,
No verso 1, 2, 3, 4 diz assim: ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada uma deles, língua sobre cada uma deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E ao derredor havia muitos estrangeiros, pessoas de várias nações, que viviam para aquelas redondezas. E aquele estrondo foi tão intenso que eles começaram a ouvir essa evidência, essa intensidade da nação de origem deles. Eu disse, cada um tinha algumas pessoas tinham as suas origens diferentes, e Deus dava para aquelas pessoas que estavam no cenáculo, 120 pessoas aproximadamente, línguas diferentes, mas na linguagem sempre de alguém que estava lá de fora, que não conhecia Jesus, mas a expressão alcançava essas pessoas. Era o dom, as línguas repartidas. E as pessoas diziam, estão ouvindo será que ele é de lá, da minha terra? E houve uma comoção e houve uma surpresa, todos ficaram surpreendidos com aquilo que estava acontecendo. Deus estava falando para aqueles que estavam ali, 120, que eles deveriam testemunhar. E a forma como eles foram cheios, eles já estavam testemunhando sobre Cristo, sobre o poder do Espírito Santo. Esta responsabilidade, ela continua. Eu preciso ter uma linguagem que a pessoa vai entender. Eu preciso ter uma postura comportamental que a pessoa possa entender e definir que há alguma coisa diferente e chamar a atenção, como chamou a atenção daqueles. Então nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós não somos chamados para ser iguais, mas para sermos diferentes. E aqueles 120 fizeram uma diferença surpreendente, porque eles eram povo de uma nação e eles falaram a linguagem de várias nações. Eles fizeram a diferença. Eles já começaram a testemunhar ali mesmo. O derramamento do Espírito Santo foi um ponto crucial na narrativa bíblica, que marcou o início impactante testemunhal através de Pedro, que levou muitas pessoas a se converterem ao Senhor. Pedro, cheio do Espírito Santo, não hesitou em confrontar a multidão que estava ali, que se ajuntou, com a verdade sobre Jesus, apontando como Senhor e Cristo, e chamando o povo ao arrependimento. No versículo 21 do capítulo 2 fala assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 22, Pedro dizendo: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Verso 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Verso 24, a qual porém Deus ressuscitou,
rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela, a morte. Deus usou Pedro para falar àquela multidão sobre Jesus Cristo. Ele foi testemunha do poder do Altíssimo. E Deus designou para mim e para você, para aquele que é seguidor de Cristo, para aquele que serve a Cristo, para aquele que abre mão das suas vontades e procura sempre fazer a vontade de Deus. Eu preciso testemunhar isso. Mas por que você não faz isso? É porque eu não me sinto bem. Você é testemunha dele. A gente passa a ser diferente. Ah, mas todo mundo xinga, por que você não xinga? Porque eu sou diferente. Ah, todo mundo reage assim, por que você não reage? Porque eu estou testemunhando do amor de Cristo, do poder de Cristo, da graça de Cristo, da misericórdia de Deus. Eu fui chamado, você foi chamado para testemunhar através das suas atitudes, através do seu comportamento, através das suas decisões, através das suas escolhas. Nós somos chamados para testemunhar. O discurso de Pedro ocorreu no dia de Pentecostes, quando o poder do Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. E foi nesse dia que os apóstolos foram capacitados a falar em outras línguas e a testemunhar sobre Jesus com ousadia pelo poder e autoridade do Espírito Santo.